Turminha, boa noite. Vamos para mais uma aula, mais uma videoaula. Esta de número 7, que é a última videoaula que eu vou disponibilizar a vocês antes da prova de avaliação, que será na semana que vem. Tá bem? Então, pega o material de vocês lá, o computador de vocês, ou quem imprimiu o material. Nós terminamos aquele item na aula passada, que tratava da... Na aula passada, nós concluímos aquele item que tinha como título Direito Tributário. Tá? Foram 2, 3, 4, 5, 6 folhas, concluímos. Tá? E agora, dando a sequência normal, nós vamos passar para outro capítulo, que se chama Limitações da Competência Tributária. É um capítulo interessante isso aqui para nós entendermos adequadamente quem pode cobrar tributo nesse país e qual a liberdade que tem para cobrar e qual os mecanismos que acabam colocando entraves nesse poder nessa vontade exagerada que às vezes os entes federal, estadual, municipal têm, que é aquela sede de cobrar tributos que a nossa Constituição restringe. Então vamos ver, repito, iniciando um novo capítulo. Espero que vocês todos tenham localizado no material, que se chama Limitações da Competência Tributária. Em sentido amplo, entende-se por limitação ao poder de tributar toda e qualquer restrição imposta pelo sistema jurídico às entidades dotadas desse poder. Eu lhes pergunto, quais são as entidades dotadas deste poder de tributar, de cobrar tributos? As três entidades, as três esferas de poder que têm poder de tributar nesse país é a União, ou seja, o governo federal, são os estados, o governo estadual, e os municípios, o prefeito municipal. Estes são as três entidades, as três esferas de poder que têm competência tributária, competência para serem os agentes ativos, ou seja, os credores dos tributos a serem cobrados das pessoas físicas e jurídicas da sociedade. Tá? O mesmo enfoque, porém, agora em sentido restrito, tá? A limitação da competência tributária em sentido mais restrito, é o conjunto de regras estabelecida pela Carta Maior do país, que é a Constituição Federal, em seus artigos 150, 151 e 152, nas quais residem princípios fundamentais do direito tributário. Quais são? Agora eu me elegi prefeito, eu me elegi governador, eu me elegi presidente da República, eu vou cobrar os tributos que eu quero, quando quero, no percentual que eu quero. Longe disso, meus prezados alunos. Primeiro grande princípio inerente à entidade dotada de poder de tributar, que é a União, Estado e Município, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que depois nós vamos falar sobre ele. Princípio da, letra B, princípio da isonomia tributária, tá? Igualdade tributária.
Princípio da irretroatividade da lei. Já vamos ver o que é isso. Prevista no artigo 150, inciso 3, letra A. Princípio da anterioridade, artigo 153b. Proibição de confisco, liberdade de tráfego, imunidades e outras limitações. Tá? Então, chamo a atenção que estes princípios, notem bem, limitação à competência tributária no sentido restrito, é o conjunto de regras estabelecido pela lei maior desse país, que é a Constituição Federal, nos seus artigos tais que determinam princípios sagrados fundamentais para poder se chegar a um tributo. É todo um ritual, uma metodologia, uma sequência, uma liturgia para chegar lá na ponta e exigir do cidadão, pessoa física ou jurídica, determinado tributo. Não é uma coisa tão fácil quanto a gente imagina que seja. E nós vamos ver agora isso. O âmbito constitucional. A Constituição Federal do dia 5 de outubro de 1988, essa que está em vigor até hoje, ela delimita com razoável precisão, com razoável clareza, a matéria fática que pode se valer o legislador para legislar sobre impostos municipais, estaduais e federais. Em relação aos impostos, o que ela faz? A Constituição, ela partilha, ou seja, ela divide a competência das entidades federativas. Tá? Ela define o governo federal, a União, pode cobrar tais tributos. Os estados, membros do Distrito Federal, podem cobrar tais tributos. Tá? Plano A, para o governo federal. Plano B, os governos estaduais. E plano C, os municípios, através das prefeituras, podem cobrar tais tributos. Então, a Constituição Federal, ela delimita com bastante clareza o que a União pode cobrar, o que o Estado pode cobrar e o que o município pode cobrar. Para que, de uma hora para outra, alguma entidade não possa invadir a competência da outra. Por exemplo, lá em Casca tem uma indústria que produz determinado produto industrial e nós sabemos que na Constituição Federal está previsto o IPI, o Imposto da Produção Industrial, que é do governo federal. Então não pode lá um prefeito desavisado chegar lá e instituir, não, agora eu vou cobrar um IPI, é um imposto desse pessoal que está produzindo. Não, quem tem competência para cobrar o IPI, que é o imposto sobre produção industrial, é o governo federal, não é o governo estadual nem o municipal. Tá? Assim como o governo federal tem competência para cobrar imposto de renda, não vai ser o prefeito que vai dizer, não, agora eu vou cobrar imposto de renda do meu cidadão, do meu município. Imposto de renda, nós vamos ver que é um imposto específico que a Constituição Federal de 1988 determina que é competência da União cobrar esse imposto e não do município nem do Estado. Então é interessante que a Constituição Federal ela partilha, ela divide a competência da União, do Estado e do município, quais tributos cada esfera de poder pode cobrar dos seus cidadãos, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Tá? Delimita a matéria de que se pode valer o legislador para definir hipótese de incidência. Em relação aos tributos vinculados, o que é um tributo vinculado que eu já falei a vocês, tá? Tributo vinculado é uma taxa, são as taxas e contribuição de melhoria, que são tributos vinculados a um agir estatal. Tá? Você vai pagar uma taxa de luz se uma empresa de energia elétrica lhe colocar à disposição
a energia elétrica na sua casa, no seu apartamento, na sua granja, lá na sua fazenda. Tá? Você vai pagar uma taxa de água se alguma empresa colocar à disposição efetiva ou potencial da ligação de água ali na sua casa, no seu prédio, no seu apartamento, na sua lavoura, certo? Então, taxa, ela tem uma contrapartida, ela está vinculada a um agir estatal. Eu vou pagar uma coisa que o Estado me deu, água. Vou pagar uma coisa que o Estado me deu, luz. Vou pagar uma coisa que o Estado me deu, gás encanado, tal. Eu vou e assim por diante. Então, são taxas de contribuição de melhoria, são tributos vinculados ao giro estatal. Contribuição de melhoria, eu li sua lei lá, não na aula passada, na anterior. Minha opinião, é uma matéria importante essa, repito, contribuição de melhoria. Espero que vocês tenham entendido bem essa matéria. Vocês irão ocupá-la com certeza na vida. Está na moda agora se discutir esse assunto. Então, também, se você tem um terreno lá no bairro X, lá em Casca, lá em Carazinho, lá em Soledade, esse terreno vale 20 mil, ele não vai passar de 20, para ter uma valorização de 100%, passar de 20 para 40 mil, como lhe falei na penúltima aula, se não tiver lá uma obra linda que fizeram lá na frente. A prefeitura da cidade foi lá, fez um belo colégio, um belo parque, uma praça, um pavilhão de esporte multifuncional, uma coisa de cultura. Nossa, ficou uma maravilha, arborizado, iluminado, com segurança. Dobrou o valor. Por quê? Porque alguém, ou a União, o Estado, o município, fez uma obra pertinho na frente daquele teu terreno. Então, o que aconteceu? Teve uma valorização? Teve. Por que teve? Porque teve um agir estatal, um poder público, municipal, estadual, federal, que normalmente é o municipal, foi lá e fez uma mega obra maravilhosa na frente do teu terreno, botou lá uma grande escola maravilhosa com arborização, iluminação, segurança, calçamento, asfalto, vigilância, e você constrói uma casa na frente do colégio, atravessa a rua, deixa o filho no colégio, tem o guarda ali, cuidando da escola, que automaticamente dá uma sensação de segurança também para a tua casa. Entenderam bem? Então, repito, taxas, água, luz, gás, etc., e contribuição de melhoria são tributos vinculados a uma contrapartida, a um agir estatal. O Estado me deu água, me deu luz, me deu gás, me deu uma obra linda, e, consequentemente, eu paguei uma taxa de luz, de água, de gás, ou um imposto de contribuição de melhoria. Ok. Depois nós temos os princípios tributários. Princípio tributário. O que são princípios tributários? Princípios tributários são normas jurídicas superiores, tá? Que norteiam a formação e a interpretação das demais normas jurídicas. Então, o princípio tributário é um pano de fundo, é uma coisa mais filosófica, é uma coisa mais. Por exemplo, no Brasil, nós temos muito um cuidado para não, por exemplo, a valorização da propriedade privada. Num sistema socialista, tá? Lá na China, lá em Cuba, a propriedade privada não tem muita ênfase. Né? Então, no Brasil é totalmente o contrário. A propriedade privada, por exemplo, é muito valorizada. Então, nós temos que ter um princípio de liberdade, por exemplo. Tem uma cidade turística lá em Gramado Canela, ela poderia estabelecer, fazer uma espécie de um pedágio. Todo visitante que quiser entrar nessa cidade, nessa região turística, tem que pagar um tributo.
Não pode, por quê? Porque tem um princípio tributário superior, que é uma coisa, um pano de fundo, é uma questão filosófica, é uma questão de postura, de princípio, que diz assim: todo cidadão tem o direito de ir e vir e ficar, tá? Se eu quero passar lá por Gramado Canela, passar e ir lá para Taquara, simplesmente passar, nem vou ficar na cidade. Eu não devo satisfação para ninguém, porque tem um princípio sagrado, que é o princípio da liberdade do cidadão de ir e vir. Então, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República terá poderes para estabelecer um pedágio, poderá cobrar um pedágio para conserto ou conservação da rodovia, mas jamais um pedágio para mim poder entrar na cidade, porque, em primeiro lugar, ninguém é bandido, a gente é cidadão, tem o direito de ir e vir. Então, se tivesse essa norma, saiu uma lei municipal lá que todo turista vai ter que pagar. Vai ser declarada inconstitucional porque ela não obedeceu o princípio tributário maior, filosófico, que norteia todas a legislação, que é o princípio da liberdade do cidadão de ir e vir, sem prestar satisfação para ninguém. Então, esses que são os princípios tributários. Não é, eu achei que tinha que fazer a lei porque eu quis, achei que tinha que fazer e fiz e vou cobrar. Não é bem assim, tá? Então, outro conceito de princípio tributário são as normas inaugurais, ou seja, são os pontos de partida. O que é o ponto de partida de um edifício de 20 pavimentos? É a base dele, tá? Eu tenho a certeza que ele tem uma base sólida, que foi feita uma boa estrutura, é o ponto de partida daquela mega obra, tá? Então, eh, diz esse conceito, são as normas inaugurais, os pontos de partida do sistema constitucional tributário. É onde parte toda a orientação filosófica, né, com esses princípios básicos. Todas as demais normas lhe devem respeito. Por quê? Porque na Constituição Federal, a Constituição Federal, ela é uma superior, é uma diretora dentro da empresa. O Brasil é uma empresa, a Constituição Federal é a diretora a qual nós devemos satisfação. Por isso que a gente diz, ó, superioridade hierárquica dos princípios sobre as demais normas. Todas as normas, todas as leis infraconstitucionais, quer dizer, abaixo da Constituição, elas deverão ter coerência, lógica, sincronia com a lei maior desse país, que é a Constituição Federal. Não pode nenhuma prefeitura, nenhum estado contradizer a norma básica e ponto de partida, que é a Constituição Federal. Ok? Uh, dando sequência, nós temos que, segundo Antônio Bandeira de Mello, esses princípios tributários são mandamentos nucleares de um sistema. Tá? Esses princípios irradiam diretrizes, sequência lógica, orientação filosófica para todo legislador, seja ele um senador da República, um deputado federal, que fazem as leis no âmbito federal, seja um deputado estadual os deputados estaduais que fazem as leis inerentes a cada estado ou Distrito Federal, sejam os vereadores desses 5.569 municípios espalhados pelo país que fazem as leis municipais de cada país. Tá? Ainda, o direito tributário tem seus próprios princípios, o que lhe garante
autonomia didática. Então, assim como tem o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, o direito tributário também tem seus próprios princípios, o que lhe garante uma autonomia didática, uma postura personalizada. De novo, princípios tributários estão previstos na Constituição Federal, formando o chamado Estatuto dos Contribuintes. No texto constitucional, são considerados como limitações ao poder de tributar. Quer dizer, eu sou presidente, sou governador, sou prefeito, logo posso tudo. Negativo. Pode até um determinado limite. Pode até onde a Constituição te autoriza. Tá? Então, na Constituição Federal estão lá as limitações ao poder de tributar de cada esfera de poder, seja ela federal, estadual, municipal. Esse princípio ainda limita o exercício da competência tributária, na medida em que impõe condições para a criação do tributo. Vamos criar uma lei para instituir um novo produto, um novo tributo. Tá? Esses princípios limitam a competência tributária, tá? Na medida que impõe condições para a criação, para a majoração, vamos aumentar o tributo, tá? E cobrança de tributos. Vocês viram ali no governo passado, aqui no estado, que passaram o ICMS de 17 para 18, o tamanho da briga, da confusão para poder votar com prós e contras, porque teve uma majoração de 1 ponto percentual em cima do ICMS no estado do Rio Grande do Sul. Foi uma grande confusão. Por quê? Porque tudo depende da competência tributária, de quem é agente ativo, no caso o Estado, para poder aprovar legalmente essa majoração. Tá? Ainda, princípio tributário, tratam-se de garantias individuais a todos os contribuintes. Então, não é o cara tem ali agora uma casinha, um terreno, um apartamento que ele comprou, eu vou sugar um tributo tão alto que ele não vai conseguir pagar. Aí eu vou ter que fazer uma execução fiscal de IPTU, porque ele não conseguiu pagar o imposto daquele imóvel que ele comprou dentro do município, que pode ser um terreno para ele fazer a sua casa, pode ser a casa pronta ou o apartamento. Então, os princípios tributários, trata-se de garantias individuais a todos os contribuintes. Significa dizer que devemos pagar tributo sim, porém, a norma, de acordo com os princípios tributários, ela deve ser tão rigorosa a tal ponto de não inviabilizar que aquele cidadão não possa ficar com o terreno, a casa, o apartamento. Porque tem um outro princípio lá na Constituição brasileira que diz assim, que todo cidadão tem o direito de ter a sua casa própria. Agora, se você te forma, te mata trabalhando, ganha dinheiro, compra o terreno, faz a casa, daqui a pouco vem um imposto tão alto que você não pode mais pagar essa casa, o que vai acontecer? A prefeitura vai fazer uma execução fiscal contra você para lhe cobrar o IPTU que você não pagou e vai mandar vender a tua casa em leilão, em praça pública e passar o dinheiro para a prefeitura para pagar o imposto. E se sobrar dinheiro, te devolve. Então, o que significa dizer isso? A norma foi tão rigorosa a tal ponto que ela extrapolou a sua competência. Ela colocou um tributo tão alto que você teve que se desfazer daquele terreno, aquela casa, aquele apartamento, para poder pagar o tributo. Então, ela é contraditória, porque de um lado a Constituição diz que o cidadão tem que ter o direito de ter a sua residência,
E daqui a pouco vem um município e cobra um imposto tão alto que ele não pode ter esse direito de ter a residência, ele tem que viver, morar embaixo da ponte, viver de aluguel. Então, e por isso que tem sempre esses parâmetros, tá? Controla poder, o meu querido prefeito, o senhor pode tributar, meus queridos vereadores, podem aumentar o tributo. Agora, não vão fazer um absurdo a tal ponto que todo mundo vai poder, a maioria do pessoal vai ter que parar de pagar e devolver o imóvel. Tamanho o absurdo do valor que está sendo cobrado. Então tem que ter sempre esse ponto de equilíbrio, que é uma coisa muito saudável. Sempre que se paga em tributo, tem que pensar na necessidade do agente ativo, que é quem cobra, e na possibilidade do agente passivo, que é aquele que paga, que é você, cidadão, você pessoa física ou você pessoa jurídica. Daí porque controlam o poder de tributar, conferindo uma garantia em favor da propriedade e segurança jurídica dos contribuintes. Aquilo que eu falei primeiro, conferindo uma garantia em favor da propriedade. Você conseguiu pagar, comprar esse imóvel? Sim. Tá, estou pagando, fiz 60 vezes. Eu pago quanto? Ah, pago 1.000 por mês. Botar ali 10% de IPTU, 5%, R$ 50, 10%, 10 reais, eu vou pagar, não vou pagar 1.000, vou pagar 1.100 ou 1.050. Tá bom, acho que eu aguento, acho que eu consigo. Agora, daqui a pouco, não, vai ser 1.500. 1.000 de prestação do teu imóvel e 500 de tributo. Tu vai simplesmente abandonar o pagamento e desistir da coisa e vai morar de novo de aluguel. Então tem que ter sempre esse ponto de equilíbrio. Tá? Direito da esfera de poder municipal, agente ativo, cobrar esse tributo e capacidade de pagamento por parte do agente passivo, que é você, pessoa física, que somos nós, pessoas físicas ou pessoa jurídica. Tá? Ok. Agora, um princípio muito importante, que é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Este princípio possui dois enfoques, tá? O enfoque formal e o enfoque material. Princípio da legalidade. Muito importante isso aqui, que eu lhe falei anteriormente. Repito então, o princípio da legalidade. Esse princípio possui dois enfoques, enfoque formal e material. A Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3º, letra A, e 150, inciso 1º, tá? Específico para tributação. Vamos ver aqui o aspecto formal que é importante. O aspecto formal do princípio da legalidade é a forma, é o instrumento, é o veículo normativo, ou seja, princípio da estreita legalidade tributária, pelo qual somente uma lei, oriunda do prefeito? Não, oriunda do Poder Legislativo. Entenda-se, Poder Legislativo. No município é a Câmara de Vereadores. Tá? Poder Legislativo no Estado é a Assembleia Legislativa. Poder Legislativo a nível federal é o Congresso Nacional, que é o somatório da Câmara dos Deputados e o Senado. Então, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito, porque eu fui eleito, agora eu vou cobrar tributo. Não. O tributo obedece um aspecto formal, que é a estreita legalidade tributária, pelo qual somente a lei, uma lei, e lei não vem do Poder Executivo, vem do Poder Legislativo. Tá bem? Município, Câmara de Vereadores, Estado, Assembleia e
União, Congresso Nacional, oriunda do Poder Legislativo, através de lei ordinária ou lei complementar, poderá criar ou aumentar, majorar tributos, assim como delimitar a atividade administrativa no exercício da cobrança tributária. Então, realmente, nós devemos estar apaixonados por esse princípio da legalidade. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito não vai conseguir cobrar um tributo se não está previsto em lei. E essa lei não vem do prefeito, não vem do governador, não vem do presidente, vem do poder legislativo. Por quê? Para fazer uma discussão um pouco mais ampla. Daqui a pouco tem um prefeito, se o prefeito fizesse a lei, daqui a pouco o sujeito resolve lá, não, eu vou aumentar 100%. Por quê? Porque eu quero. Então, ali na Câmara de Vereadores, tem pessoas que representam as diversas entidades, sindicatos, empresas, empregados, empregadores, comércio, indústria, enfim. Os vereadores normalmente representam todos os segmentos da sociedade, de Casca, de Lagoa Vermelha, de Carazinho, de Soledade, de Passo Fundo. Tá? E aí é feita uma ampla discussão sobre os mais diversos enfoques. Vai ter lá um sujeito meio afobado lá, não, tem que aumentar, porque a prefeitura precisa de um monte de dinheiro, e vamos sugar, vamos retirar esse dinheiro do contribuinte. Vamos aprovar a majoração de 100%, vamos criar uma lei para estabelecer novos tributos. Vai ter outro mais extremista, que não quer pagar nada. Vai ter outro vereador mais equilibrado. Então, haverá uma espécie de um consenso entre a maioria dos vereadores que vão chegar certamente à conclusão que não pode ser de graça e também não pode ser nem 8 nem 80, nem o exagero para um lado ou para outro. Aquela coisa linda que nós chamamos sempre de equilíbrio entre quem vai cobrar, que é o agente ativo, no caso do município, a prefeitura, e quem vai pagar, que é o sujeito passivo, que é o contribuinte. Deve ter sempre esse equilíbrio. Os extremos normalmente não acontecem e não podem acontecer porque são situações muito atípicas e que não chegam em lugar nenhum. No aspecto material, que fala do tributo, desculpe, do conteúdo do tipo tributário, refere-se ao princípio da tipicidade fechada, cerrada, segundo o qual todos os elementos da hipótese de incidência, que é o fato gerador, devem estar previstos e definidos em lei. Ou seja, a lei deve esclarecer os elementos material, espacial, tá? Espacial. Ela vigora onde? É uma lei municipal dentro do espaço que compreende o território de Casca. Logo para lá é Paraí. Então, quem vai fazer lei do município de Paraí são os vereadores de Paraí, não de Casca. Temporal vai entrar em vigor quando e vai deixar de vigorar quando. Ok? Temporal. Tempo, por exemplo, o ICMS, que foi aumentado há pouco tempo no estado do Rio Grande do Sul, de 17, um ponto percentual, elevando 17 para 18%, era para ser 2 anos. Daqui a pouco renovam para mais um, para mais dois, mas tem que ter um aspecto material, espacial, qual é o espaço que tem validade essa lei, dentro do município, dentro do estado, dentro da União. Temporal, porque tempo, pessoal, que pessoas, e qualitativo de todos os tributos. Caso contrário, o tributo não será devido conforme artigo 97, inciso 3 do Código Tributário Nacional, e esclarece o sentido da tipicidade. Tá? O princípio da legalidade e as medidas provisórias. Então, aqui é um capítulozinho um pouquinho à parte, que diz assim, ó, com o advento da emenda constitucional número 3201, que incluiu o parágrafo 2º no artigo 62 da Constituição Federal, o tema ficou pacificado sobre a possibilidade de uma medida provisória. O que é uma medida provisória?
É uma norma criada, uma norma jurídica criada excepcionalmente pelo Poder Executivo, é a exceção, não é a regra. Abordar assunto tributário, observado o artigo 246 da Constituição Federal. Medida provisória não pode disciplinar matéria afeta a lei complementar. Então, tem alguns casos excepcionais que o governo tem uma certa urgência, que são definidos pelo artigo 62, novo artigo 62 da Constituição Federal, que o governo federal pode mandar para o Congresso uma medida provisória que ela tem tempo para ser votada, normalmente é 30 dias, 60 dias, 90 dias, ela tem tempo para ser votada, e se votar, ela se torna lei efetiva, e se não votar, ela perde o efeito. Então, é uma lei provisória, dada a urgência, né, os casos especiais de interesse do governo federal, ele estabelece uma medida provisória que é uma lei provisória. Só terá validade quando ela for ratificada, ou seja, confirmada pelo Congresso Nacional, que é o poder legislativo competente para fazê-lo, para confirmar. E se não fizer essa medida provisória, que é uma lei incipiente, mas digamos assim, sujeita a ser confirmada, ela, se não for aprovada, ela perde o seu efeito. Depois nós temos algumas restrições ao princípio da legalidade. Estão previstas no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, em relação à majoração da alíquota, tá? Que tem algumas alíquotas que fazem exceção à regra e atribuem ao próprio governo federal, como instrumento de governo, inerentes a aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho o II, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, IPI e IOF. Eu quero dar uma explicação bem rápida. Por exemplo, assim, agora estamos sobrevivendo ali a uma pandemia. O que nós precisamos com urgência numa hora dessa? Uma pandemia declarada como calamidade pública. Nós precisamos urgente, antes de mais nada, atender a saúde da população. O Estado existe em favor dos cidadãos que nele habitam. Então, o Estado tem que fazer todo o possível e o impossível, alguma coisa a mais, para tentar salvar os seus cidadãos, prestar-lhe assistência médica, hospitalar, em termos de medicação, e daqui a pouco me falta remédio, me falta vacina, me falta equipamentos hospitalares, me falta aparelhos respiratórios. Então, o que você faz? Isso aqui está taxado lá, tem um imposto de importação. O governo pode, na hora, minimizar, ou seja, diminuir ou até eliminar esse imposto, porque é uma coisa de interesse nacional, de interesse público, uma coisa urgente, de interesse público, que daqui a pouco o governo vai comprar isso e vai distribuir para a população. Então, o governo tem esse instrumento com relação a alguns impostos, como, por exemplo, o II, Imposto de Importação, o IE, Imposto de Exportação, tá? O IPI e o IOF. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, o governo, por exemplo, ele não aceita, e está certo não aceitar, que uma indústria de tabaco, uma indústria lá dos fumicultores, ela produza um monte de cigarro, tá? E fazia uma época propaganda extraordinariamente influenciadora para que todas as crianças, adolescentes, jovens, cidadãos e adultos passassem a usar o cigarro, como fizeram lá na minha geração. Quase todo mundo fumou, menos eu, graças a Deus. Porque as propagandas eram tão lindas, tão influentes, e que a gente quase que inconscientemente acabava fumando. O que acontece? Não é justo que essas indústrias produzam
produto, que é o cigarro, altamente nocivo e prejudicial à saúde do seu cidadão. E aí esse cidadão, essa indústria vai produzir, vai vender, vai ganhar um dinheirão. E depois dos 40, 50, 60 anos, esse pessoal está lá com enfisema pulmonar, problemas cardiológicos, provocados por quem? Por aquele produto que aquela indústria produziu, que foi o cigarro. Então ela produziu, ganhou dinheiro, agora arrebentou com o pulmão e o coração e as coronárias do cidadão. E agora o que esse cidadão precisa fazer? Não pode mais trabalhar. Vai aonde? Eu vou me encostar, entre aspas, na Previdência. Quem é a Previdência? Você, eu, todos nós, que precisamos pagar uma aposentadoria forçada para esse cidadão com 40 anos que podia trabalhar mais 20, tá? Se aposentar precocemente porque o pulmão tá tem que estar com enfisema, está com tal. Quem é que vai tratar? O governo federal, através do sistema de saúde, através do SUS, vai dar médico, consulta, médico, hospital, medicação, vai aposentar o sujeito e o SUS e o INSS, que somos nós, que é o nosso dinheiro, vão sustentar esse sujeito por resto da vida, porque ele não pode mais trabalhar e precisa dar médico, remédio, hospital e aposentadoria para ele. Então, o legislador deu esse direito ao governo federal fazer um jogo. Quem está produzindo grãos saudáveis, alimento, leite, feijão, farinha, tal, são alimentos de primeira necessidade. Vão estabelecer um imposto muito baixo, tá? Para dar um incentivo para esse pessoal não pagar muito tributo e ter um incentivo para produzir mais soja, mais milho, mais arroz, mais feijão, mais frutas, leite, que são as necessidades básicas do cidadão e alimentos saudáveis. E vamos, entre aspas, castigar aquele que está fazendo aquele produto para provocar não uma alimentação sadia, e sim uma doença para os meus cidadãos. Então, o Estado, o que faz? Pega e coloca um IPI. Ah, tu está fazendo cigarro, meu querido, quanto vale o cigarro? Vale 100. Então, você vai me pagar 80 de tributo. Tu quer vender esse cigarro, tu vai vender por 180. 100 é para ti, 80 para mim. Mas tá louco, 80? 80% sim. Por quê? Porque eu estou te desestimulando você produzir cigarro. Vá produzir leite, pão, fruta e etc., que é uma coisa que você poderá ganhar dinheiro do mesmo jeito, porém, tu está me ajudando na saúde desse cidadão e não danificando, tá? Então, isso é importante. IOF, num momento que ninguém tem dinheiro, que está tudo, que o mundo meio quebrado, tá? O governo vai dizer, não, eu vou emprestar um pouco de dinheiro para os cidadãos, para as empresas, e o IOF, que é o imposto da operação financeira, que nós pagamos quando nós emprestamos dinheiro no banco, nós vamos baixar para zero, ou eliminar ou reduzir. Por quê? Porque daí você faz o empréstimo e não tem mais empresta o dinheiro para recuperar a tua microempresa, para pagar o salário dos teus empregados, para, se você é pessoa física, para pagar umas contas aí que estão atrasadas, e aí o governo elimina ou minimiza o percentual de IOF, Imposto de Operação Financeira, para facilitar, fazer com que mais gente empreste o dinheiro, pague um juro baixo, elimina o IOF. Então, tem alguns impostos que eles passam a ser uma espécie de instrumento, ah, é, instrumento de administração. Tá? Eu tenho um monte de gente ali, os risicultores que produziram arroz, aí eu preciso ajudar esse povo exportar, mas lá fora tem uma super safra de arroz, então o que eu preciso fazer em termos de imposto de exportação, dar uma mão para essa gente poder vender esse produto e ganhar um dinheiro. Então eu, governo federal, tenho
como instrumento de administração alguns impostos excepcionalmente, como II, Imposto de Importação, IE, Imposto de Exportação, IPI, IOF, que eu posso fazer um jogo de cintura. Conforme a necessidade a nível de interesse público, eu elimino ou minimizo esses impostos e conforme a necessidade eu aumento. Preciso importar leite urgente ali para a mesa dos meus cidadãos brasileiros. Eu vou eliminar o imposto de importação. É leite, uma necessidade básica. Agora eu quero importar caviar lá não sei da onde, uísque não sei da onde, são supérfluos. Então pode taxar o imposto de exportação lá em cima. Toma o uísque brasileiro, toma o vinho brasileiro, toma, não precisa importar. Né? Então, dependendo, o governo faz esse jogo de cintura com importo e exportação, IPI, UF, no sentido de favorecer, no sentido de colaborar com os cidadãos e com as empresas, sempre visando o interesse público, o interesse da educação, da saúde, da segurança, que são normas básicas de muita validade para o cidadão. Tá? Não se trata de uma exceção, porque o Poder Executivo estará limitado por uma lei. Tá. A emenda 33.1 criou uma restrição inconstitucional a esse princípio tal. Bom, basicamente é isso que eu lhes falei. Esses impostos, então, são instrumentos de governo que o sujeito tem na mão facilitar a, a sua própria maneira de governar. Os benefícios fiscais também devem ser concedidos por leis específicas, tá? No caso, o ICMS, os benefícios fiscais devem ser previstos, autorizados em convênios, ICMS, tá? E passar pela legislação estadual. Dispõe eh, eh, o artigo 155, parágrafo 2º, tá, da Constituição Federal, dispõe sobre os convênios para a concessão de isenção de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadoria e da outras providências. Então, por exemplo, quando se instalou a GM lá em Cachoeirinha, tiveram lá um monte de incentivos, porque o governo deu num momento, mas daqui a pouco ele tem interesse que elas gerem muito IPI, gerem muito emprego para aquela região, tá? Então, benefícios fiscais, a Constituição Federal delega para a possibilidade de fazer convênio nesse sentido. Em regra, uma mera lei ordinária é suficiente para se criar ou aumentar tributo. Exceções em que a Constituição Federal exige lei complementar são as exceções. Tá? Normalmente uma lei é o suficiente. Tá? Ah, depois nós temos um outro princípio, que é o princípio da igualdade, que eu quero abordar para concluir rapidamente a minha aula. Princípio da igualdade, isonomia. Decora da capacidade contributiva está genericamente previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal, especificamente para o campo tributário, no artigo 150. A regra da igualdade consiste, se não em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desiguala o critério da capacidade contributiva. Aquilo que eu falei primeiro, pessoal, vamos guardar bem isso aqui. O princípio da isonomia afronta esse princípio, a concessão de benefícios fiscais e privilégios. De um lado, diz que todos nós somos iguais, todas as indústrias têm que pagar o devido imposto tal. Daqui a pouco, não, a GM é diferente de todas as demais indústrias do estado do Rio Grande do Sul porque ela ganhou um benefício de IPI, de ICMS, de ISS. Então, a princípio, a norma tem que ser igualitária, isonomia, não pode discriminar ninguém.
Esse é o princípio da igualdade da isonomia. Só que, de fato, acontece, daqui a pouco o governo do Estado, numa ânsia de trazer essa grande empresa para cá, criar um monte de emprego, como tem mais de 2.000 e tantos empregados, de receber, eh, de receber ah, IPI, ICMS, ISS municipal, salários, encargos sociais, trazer know-how, é uma coisa bonita. Só que daqui a pouco a outra empresa que está do lado escuta, por que que eu estou aqui, não ganho nada disso? E essa estranha que veio lá da Alemanha, veio lá não sei da onde, tem todas essas regalias. Então é uma coisa muito discutida o tal de incentivo, o tal do benefício fiscal, tá? Um corolário da isonomia é, por exemplo, a progressividade, o imposto de renda, tá? Eh, É uma tipo uma exceção. Podíamos dizer assim, todo empregado que trabalha tem que pagar o imposto de renda. Por aquele princípio da capacidade contributiva, ah, faz uma espécie de uma exceção à regra para dizer que ah, quem ganha salário, empregado ganha salário, ganha pouco, até R$ 2.000, uma hipótese, não paga imposto de renda. Depois vai pagar 7, depois 15, 22, 27. Então é uma espécie de progressividade para o imposto de renda. Aparentemente fere o princípio da isonomia, mas parece que de um lado dá uma justiça social. Outro princípio que aparentemente fere o princípio da isonomia. Você produz leite e paga um imposto extremamente baixo. O teu vizinho do lado produz cachaça e cigarro, paga um imposto lá em cima. Por quê? Pelo aspecto que eu lhe falei anteriormente, que o governo não tem um grande interesse que você produza leite, pão e proteínas e grãos para o cidadão. E o governo, não tenho nenhum interesse que você produza cachaça brava, cigarro e afins. Então eu vou taxar um IPI lá em cima para você desistir dessa produção, porque a mim, governo, a mim, Estado, isso que tu está fazendo, cigarro, cachaça, não é interessante. Não é interessante porque você está viciando os meus cidadãos serem dependentes do cigarro e lá com os 30, 40, 50 anos, 60 anos, vão estar todo mundo doente e eu vou ter que mantê-los vivos e aguentar esse custo pelo resto da vida. Então, guarde assim, o princípio da igualdade, da isonomia, é que a lei deve tratar todos os cidadãos físicos, pessoas físicas e jurídicas no mesmo patamar. No entanto, temos aqui uma grande discussão que faz exceção à regra, que é o benefício dos incentivos fiscais, os benefícios fiscais, que a empresa que está ali em Guaíba e Gravataí há tantos anos não está ganhando, e a GM está ganhando. Por quê? Porque do outro lado o governo tem interesse. Então há uma espécie de confrontação, tá? Esse princípio esse benefício fiscal vai confrontar com o princípio da igualdade. E outro que também seria isonomia, todo mundo que trabalha tem salário, paga tipo 10 ou 20, todo mundo paga aquele percentual de imposto de renda. E não é assim por quê? Porque se entendeu por um princípio de justiça que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Embora, à primeira vista, esse corolário ele acaba colidindo de frente, dando uma certa incoerência com o princípio da isonomia. Mas entre o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, e o princípio da justiça social, o legislador entendeu que é possível colocar uma espécie de progressividade. Quem ganha muito paga um percentual de 27,5% do imposto de renda, quem ganha um salário mínimo não paga nada. E quem ganha um valor intermediário paga 7, paga 15, paga 22. No entanto, tem essa espécie de coisa que nós chamamos de confrontação. Portanto, meus amigos, eu estou concluindo essa aula de número 7. Eu espero que vocês acompanhem e entendam
E esta semana, então, ficamos por aqui. E na semana que vem eu voltarei a conversar com vocês, que nós faremos a segunda avaliação e a nossa prova. Tenha uma boa noite, fique com Deus e até breve. Tchau.